A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de natureza espiritual para compartilhar com a vida de cada um dos irmãos. Essa palavra, ela se encontra ali em Efésios 6:10. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, irmãos, essa palavra que a gente acabou de ler é uma palavra bem conhecida no evangelho, porque é uma palavra que trata sobre batalhas espirituais. E o apóstolo Paulo, ele conhecia muito sobre essas batalhas espirituais. E ele começa esse texto aqui nos relatando e nos falando sobre uma armadura de Deus. E nós precisamos ser fortalecidos contra as ciladas do inimigo. A gente precisa ser fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. E a gente precisa usar essa armadura de Deus. A gente observa que as pessoas, elas têm tido um conhecimento bem raso de como usar as ferramentas que Deus tem para a vida delas. As pessoas não têm usado essas ferramentas e o inimigo, ele tem tomado vantagem dentro das suas próprias casas. O inimigo, ele tem tomado vantagem lá no nosso trabalho, dentro do ministério, e a gente não sabe usar a armadura que Deus deixou para a gente. É como se fosse uma caixa de ferramenta. É como se fosse uma caixa de ferramenta e ali tem toda a ferramenta para nós usar. É só nós pegar e usar essas ferramentas de natureza espiritual. E a gente não pega e não usa, porque a gente não sabe como fazer. A armadura de Deus, ela está guardadinha ali dentro daquela caixa espiritual. É só nós tomarmos posse pela fé e usarmos essas armaduras para destruir os ataques do inimigo, porque o inimigo, ele tem se levantado ferozmente para destruir as nossas vidas, para destruir o nosso ministério. E esses ataques espirituais, eles vão cair por terra na autoridade do nome de Jesus. Esse texto aqui, ele fala sobre muitas coisas, muita ferramenta importante, né? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Tudo é importante. A Bíblia diz que nós temos que tomar posse de toda a armadura de Deus. Então, toda a armadura, ela é importante. Mas como é uma palavra curta que eu quero deixar para os irmãos, eu quero compartilhar duas coisas importantes aqui ao coração dos irmãos. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que a fé, ela tem o poder de apagar todos os dardos inflamados do maligno. No versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tem pessoas que receberam dardos inflamados do maligno lá na sua infância, e esses dardos inflamados têm destruído a vida e o coração de muitos. E a gente observa que isso tem se tornado comum
no meio das pessoas, porque as pessoas deixam aquele dardo descer para o coração. E às vezes a gente começa a atacar pessoas semelhantes a nós. A Bíblia diz sobre amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E o nosso próximo começa a ser atacado pela nossa própria mente, quando a gente começa a pensar mal dessas pessoas, do nosso semelhante. E esses pensamentos, eles se tornam destruidores do nosso ministério e da nossa família, as pessoas que a gente vive ao nosso redor. O que eu faço com esses pensamentos? A palavra de Deus diz que o escudo da fé neutraliza os dardos inflamados do maligno. Eu tenho que usar a palavra de Deus para neutralizar esses dardos inflamados. Aqueles que conhecem as Escrituras Sagradas começam a tirar do papel e aplicar, começam a falar em oração, determinar a palavra de Deus. Olha só, o Salmo 91, que é um salmo de proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, coloca na presença de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu tenho pensamentos ruins na sua mente e a tua palavra diz que eu descanso à sombra do Onipotente. A tua palavra diz que o Senhor é escudo, é fortaleza. Começa a citar a palavra de Deus para que esses dardos inflamados venham sair da tua mente. A palavra de Deus fala que a fé, ela é a certeza, e nós temos que ter certeza que esse Deus que deixou essas coisas escritas, Ele é um Deus que se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida. E Ele está preocupado com a nossa mente, sim. Tanto é que a gente vê exemplos na Bíblia, pessoas que foram atacadas na sua mente e deixaram ceder o ataque do inimigo. A Bíblia diz que ele anda por derredor. Olha só, lá no Jardim do Éden, não é bem assim como Deus falou. Você pode experimentar de qualquer árvore que está no jardim. Daí a mulher disse, não, mas daquela árvore que está no meio do jardim a gente não pode. Não, mas você pode, porque senão você vai ficar conhecedor do bem e do mal. E já começou a mexer na mente da mulher e do homem ali. E ali houve a queda do homem. A mesma coisa aconteceu com Jesus Cristo, mas só que Jesus não deixou ceder. Lá na passagem onde o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo veio com perguntas para Jesus, tentando atacar a mente de Jesus. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele tentou colocar uma dúvida ali na mente de Jesus, mas Jesus não cedeu. Jesus usou o escudo da fé. Tem uma passagem onde Jairo ele estava indo com Jesus Cristo até a sua própria casa para curar a sua filha. E algumas pessoas vieram da casa de Jairo e disseram, não incomoda mais o mestre, porque tua filha já morreu. Jogaram dardos inflamados na mente daquele homem. E aquele homem, ele simplesmente, ele disse, ele esmureceu. Um balde de água fria foi jogado na fé daquele homem chamado Jairo. E Jesus usa o escudo da fé. Ele diz, não temas, crê somente. Sabe aqueles pensamentos ruins que vêm sobre a tua mente? Quem sabe alguma pessoa usou uma palavra ruim contra a tua vida. Quem sabe alguma pessoa usou uma palavra que entristeceu o teu coração. Começa a orar pela essa pessoa. Deus, em nome de Jesus, eu coloco essa pessoa aqui diante do Senhor e diante da tua graça. Coloca por terra todo ataque do inimigo contra a vida dela. Começa a interceder pela vida dela para te ver como Deus opera. E a Bíblia diz que nós temos que orar pelos aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Faça isso. Se essa pessoa se tornou uma inimiga tua, para você ver quanto Deus ele vai trabalhar.
Não deixe os dardos inflamados entrar na tua mente, porque é muito fácil a gente identificar um dardo inflamado do maligno, um pensamento do maligno. Não deixe esses pensamentos dominarem a tua mente. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. A segunda coisa que a gente aprende com esse texto aqui é que a palavra de Deus, ela tem poder para destruir o inimigo. A palavra de Deus, ela tem poder para destruir o inimigo. A gente viu nesse primeiro tópico ali sobre o escudo da fé, que é uma arma de defesa. Agora a gente vai ver sobre uma arma de ataque, que é a palavra de Deus. E foi o que Jesus Cristo usou lá no deserto para destruir o inimigo. Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E a palavra de Deus diz que o tentador se aproximou. Quando o tentador se aproximou, Jesus usou a palavra para destruir ele. E destruiu ele por 3 vezes. Usando a palavra de Deus. Use a palavra de Deus para destruir os ataques do inimigo. Guarde as palavras de Deus na tábua do teu coração e destrua todo ataque do inimigo, todo ataque espiritual que tem se levantado contra a tua vida. Use a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Entenda que a palavra de Deus, ela é poderosa. A Bíblia diz que a palavra é como espada de 2 gumes e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E ela divide juntas e medulas. Ela tem um poder, a palavra de Deus, para trabalhar em nosso favor. Se o inimigo tem atacado a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida, em nome de Jesus, se ele está nos tentando fazer a gente desistir, use a palavra de Deus e destrua os ataques do inimigo, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, e ela é cortante para destruir todos aqueles ataques espirituais que a gente viu, potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Use a palavra de Deus e com certeza você vai ser vitorioso nessa batalha. Quem sabe Deus, ele quer entregar essa vitória nas tuas mãos, só que falta você usar a palavra de Deus. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele vai fazer, mas você vai ter que crer e continuar firme e forte na palavra de Deus. Se alimente da palavra, escute vídeos que pregam a palavra de Deus, vá nos cultos onde a pregação da palavra de Deus, ela é manifestada e pregada, porque você vai ser ricamente abençoado por Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida. Eu creio que essa palavra, ela falou ao teu coração. Em nome de Jesus, que Deus, ele venha abençoar de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, vamos orar agora. Senhor Jesus, eu quero orar, interceder pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Deus, a gente viu aqui, Senhor Deus Pai, sobre os ataques espirituais do maligno. E eu te peço que o Senhor venha estar destruindo todo ataque espiritual que possa estar se levantando contra a vida do meu irmão e contra a vida da minha irmã. Em nome de Jesus, Pai. Use, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, o poder do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para destruir todo ataque do inimigo. Tira toda tristeza, toda angústia, toda mágoa, toda decepção, toda tristeza que tem se levantado contra a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, que a gente venha se sentir vitorioso. Se tem algum dardo inflamado do maligno que tem feito pessoas perder o seu sono, eu peço que o Senhor venha estar destruindo esses dardos inflamados do maligno. Se houve ataques espirituais antigos sobre a mente do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar destruindo esses ataques antigos da mente.
de cada um deles, Pai. Opera com poder e com graça, Deus, Pai. Em nome de Jesus, através da palavra de Deus, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra ela venha cortar todo ataque espiritual. Em nome de Jesus, que a gente venha usar, Senhor Deus, Pai, o poder da palavra de Deus para destruir o inimigo das nossas almas. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, dá o like, compartilha. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, porque eu creio que você vai ser ricamente abençoado através das mensagens que nós temos postado neste canal. Amém? Deus abençoe a todos.